Você ouve agora o Momento UP Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural. Governo mantém repasses à ONG que desviou R$ 580 mil de programa de proteção. Por ordem do próprio governo, a Associação para a Vida e Solidariedade foi mantida como executora do programa, por Angeli Maros. A entidade que desviou mais de R$500 mil do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte do Paraná, política de direitos humanos fundamental para a proteção de vítimas, continua a receber repasses do governo do estado, mesmo depois de constatadas as irregularidades. Entre maio e junho, já alvo de processo movido pela Procuradoria-Geral do Estado, a Associação para a Vida e Solidariedade recebeu R$ 445.126,50 da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho, valor muito próximo dos R$ 580 mil desviados pela ONG, em um desfalque que colocou em risco a continuidade do programa. Os dados constam no portal da Transparência. A reportagem buscou contato com o Sejuf para esclarecer os fatos, mas não obteve sucesso. A assessoria de imprensa da pasta indicou contato com a chefe do Departamento de Políticas para Criança e Adolescente, Ângela Mendonça, mas ela não atendeu às ligações feitas na manhã e na tarde desta quarta-feira, dia 30. Apesar do silêncio do órgão, a reportagem apurou que os repasses acontecem por decisões do governo de manter temporariamente a Avis como executora do programa, sob orientação da própria PGE. A ordem consta na edição de 18 de maio do Diário Oficial e foi despachada no curto período em que o então diretor-geral, Antônio Deveschi, esteve como secretário da Sejuf. No dia 14 de maio, ele passou a ocupar o lugar do deputado federal Ney Leprevot, que, 13 dias depois, voltou como secretário da pasta. Deveschi foi exonerado extraoficialmente, a pedido, em uma saída que ocorreu 2 semanas após a exoneração de Paulo Sena, outro nome ligado ao programa dentro da pasta. A manutenção das relações com a Avis e os consequentes repasses passam por cima das irregularidades cometidas pela entidade e também acontecem em meio à inexistência de relação legal entre o Estado e a ONG. A vigência do contrato entre o governo do Paraná e a Avis expirou no dia 11 de fevereiro e não foi prorrogada. O despacho secretarial publicado no Diário Oficial reconhece a falta de vínculo jurídico entre as partes. O documento também admite que, com o fim do termo de colaboração, o dinheiro do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes, ainda na conta da Avis, deveria ter sido devolvido até o dia 11 de março, o que não foi feito. Os desvios dos consecutivos aconteceram no fim de março, ou seja, quando os valores já deveriam estar sob a administração do governo. No entanto, a alegação usada pela Sejuf para justificar a manutenção da parceria com a entidade foi de evitar prejuízo às atividades de proteção. Hoje, a Secretaria não tem servidores especializados para acompanhar de crianças e adolescentes vítimas de ameaça de morte. Recentemente, a pasta deu cargo comissionado à ex-coordenadora das ações de proteção da Avis, que, assim como todos os trabalhadores da ONG, foram demitidos na esteira dos desfalques. A Secretaria ainda apelou ao princípio de continuidade do serviço público, instrumento jurídico que diz que os serviços prestados pelo Estado não devem ser interrompidos para respaldar a decisão de seguir com a Avis. A autorização vale até o próximo dia 12 de julho ou, abre aspas, até que seja celebrado o instrumento jurídico válido para a formalização de parceria para auxílio na execução do programa, fecha aspas. Conforme mostrou o Plural, a Sejuf ainda não demonstrou a intenção de formalizar licitação para um novo termo de colaboração, justificando que a dispensa de chamamento público é praticável em casos que envolvam pessoas em situação de risco. A pasta tinha na mesa a disponibilidade de contratar emergencialmente uma entidade sem experiência em políticas de segurança a vítimas. Meia culpa. O texto da decisão diz que a pasta, mesmo com o fim da vigência do termo de colaboração, abre aspas, continuou tratando a execução do programa como se o vínculo anterior subsistisse, fomentando
tacitamente as contratações e as realizações das despesas pela Avis, sem olvidar no fato de que as despesas foram realizadas em proveito e na execução de programa de competência do Estado, sendo certo que os fatos narrados causaram prejuízos econômicos à Avis e aos terceiros que lhe prestam serviço. Fecha aspas. Depois do escândalo que deixou o Caixa de Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes, as mínguas tendo o programa de recorrer a fundo da infância e do adolescente, o Executivo Estadual assumiu as dívidas deixadas pela ONG. Assim, além de fazer novos repasses, o Estado também arcou com as despesas pendentes que deveriam ter sido pagas pela organização. O atraso no pagamento das contas afetou, por exemplo, a quitação de aluguéis de casas e carros usados no aparato de proteção a cerca de 22 crianças e adolescentes sob proteção. As decisões tomadas pela Sejuf acerca da continuidade dos tratos com a Avis foram feitas sob ciência do Conselho Gestor do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes. Formado por representantes do governo e de instituições públicas, o órgão tem caráter deliberativo e consultivo e funciona como uma espécie de ponte entre a entidade executora e o governo. A presidenta do Conselho, a promotora de justiça Luciana Linero, disse, no entanto, que o Conselho Gestor não possui caráter executivo e que, abre aspas, apenas deliberou pela continuidade do atendimento dos protegidos e dos eventuais ameaçados que estavam em estágio de inclusão no programa, fecha aspas. Abre aspas. De outro lado, foi comunicado pela Secretaria de Estado de Família e Justiça, que é quem executa o programa no Estado, que seria necessário manter o atendimento através da entidade executora momentaneamente, até que se fizesse uma contratação emergencial, a fim de que não ocorressem prejuízos aos protegidos. Houve também orientação da Procuradoria-Geral do Estado nesse sentido, fecha aspas, esclareceu em nota a promotora. Segundo ela, o Conselho Gestor segue acompanhando o atendimento das demandas no Estado e mantém cobrança à Sejuf. Abre aspas. Para a contratação de nova entidade executora em caráter de urgência, é considerado que não pode haver a descontinuidade do atendimento. Fecha aspas. O desfalque no caixa do programa está sendo investigado administrativamente por uma comissão interna criada pela Sejuf. De início, os trabalhos também miravam em servidores da pasta que poderiam ter deixado de cumprir responsabilidades necessárias para evitar os desvios. No Ministério Público, os fatos foram encaminhados para as promotorias de justiça do Patrimônio Público e Criminal. A reportagem entrou em contato com os advogados da entidade, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. Em abril, a Avis entrou com um processo contra o diretor da organização, Mariano Galvão, que teria cometido sozinho os desfalques. Segundo a defesa de Galvão, ele mexeu no dinheiro porque teria sido vítima do golpe do bilhete premiado. A locução dessa matéria foi feita por Vitória Gobo, aluna do 3º período do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir. Você acabou de ouvir o Momento P Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural.